Hoje eu converso com a neuropsicóloga Leninha Wagner sobre o Dia Mundial da Saúde Mental, que é no dia 10. Tudo bem, Leninha? Seja bem-vinda. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Leninha, esse é um assunto assim que desperta o interesse de muitas pessoas, né? Até porque esse tipo de adoecimento emocional, ele acometeu muita gente agora no século XXI. Muitos dão nome a ele aí como a doença do século. Então, eu queria que você abordasse primeiro esse assunto para a gente, para quem está nos assistindo também entender um pouquinho melhor. Bom, dia 10 de outubro tem essa característica da gente trazer a importância do cuidado com a saúde mental, né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela traz um conceito para nós sobre saúde mental. E nesse conceito, ela relata que você estar com nível situação de vida dentro dos aspectos pessoais, emocionais, físicos e sociais. Então, não é apenas a ausência de doença ou enfermidade, mas ela contempla muitos outros fatores e que, inevitavelmente, atravessam o comportamento e são vistos no dia a dia. E com a pandemia, isso se agravou muito. Exatamente. E o nosso próximo assunto é exatamente a pandemia. Agora, né, nesse período de isolamento social, o estresse, ele tem acometido muitas pessoas também. Então, eu queria colocar isso para você, que muitas pessoas ficam, né, estressadas, e esse estresse acumulado, esse estresse em grande quantidade, vamos dizer assim, ele pode levar a um adoecimento emocional. Sim, certamente pode. Primeiro, a gente tem que salientar que o Brasil é tido como o país mais ansioso do planeta. Ao contrário do que muita gente pensa, nós somos extremamente extrovertidos, mas o estresse do brasileiro ele é muito grande. Quais são os fatores que causam muito isso, né? Por exemplo, o excesso de família ou a falta de família, o pouco dinheiro ou muito trabalho, o excesso de carga laboral ou a desocupação, a falta de um emprego, tudo isso agrava, acarreta muito estresse. Quando você está no nível de estresse e ansiedade muito elevado, você está lidando com questões aí neuroquímicas, bioquímicas, quer dizer, os mensageiros químicos, os neurotransmissores, eles estão liberando por demais na sua corrente sanguínea os hormônios de adrenalina, noradrenalina e cortisol. E é claro que tudo isso em excesso adoece a pessoa, tanto do ponto de vista mental, com perdas cognitivas como a memória, a orientação espacial, a atenção, a atencional, e tudo isso nos adoece muito numa sociedade que vive numa velocidade aí de instantes, né? Tudo é instantâneo e imediato. Lidar com todas as contingências, exigências da vida, a gente realmente precisa estar equilibrado mental, emocionalmente, psicologicamente, porque é uma tarefa realmente desafiadora. Com certeza. E eu percebi que você colocou pontos aí como fatores de extremos, né? Sempre o mais ou o menos. Então, como que a pessoa pode fazer para encontrar esse equilíbrio aí entre esses dois extremos e perceber também que ela precisa de uma ajuda profissional, né? Quando for o caso, perceber ali que ela não está bem, tanto fisicamente quanto psicologicamente, procurar uma ajuda, né? O que ela precisa saber? Quando a gente lida com essas situações que em psicologia a gente chama de um estado de polaridade, quando você está em um dos polos, você perdeu a homeostase, o equilíbrio do corpo. Quando a gente fala de saúde, a gente traz justamente esse conceito de equilíbrio, do caminho do meio, de você se manter equilibrado. Eu não estou dizendo com isso que é uma tarefa fácil, porém é possível. E a saúde mental é justamente isso, é você harmonizar as suas demandas, a sua expectativa versus a realidade, as contingências da vida e saber justamente lidar com as emoções negativas. A vida tem esse movimento. A vida ela nos apresenta coisas boas e isso é muito fácil a gente absorver, mas ela também traz desafios, problemas, conflitos, principalmente da ordem do sistema familiar ou profissional,
lidar com essas questões buscando o equilíbrio, e uma dica que talvez eu possa dar seria a abertura do diálogo, que é, sem sombra de dúvida, uma ferramenta de comunicação. Eu percebo que 90% dos conflitos, dos confrontos, está muito mais na mensagem que você traz com uma conotação de emoção negativa, uma certa agressividade, do que no conteúdo dessa mensagem. Então, não é o que você fala, é muito mais como você fala, qual é a emoção que você coloca naquela mensagem. Talvez seja essa aí a chave para a gente abrir tantos mistérios da vida, né? A negociação, Bacana. o poder de Verdade. você comunicar sem ofender, reconhecer, sim, que você tem limites, mas que isso também se dá do outro lado. O outro também tem seus momentos e seus limites. Equacionar isso, trazendo equilíbrio às relações, eu acho que é a melhor forma de viver, e aí que está a grande busca, o desafio da nossa saúde mental, o equilíbrio, o bem-estar dentro desse equilíbrio.